Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Wesley Camelo e este é o canal Uma Vida em Milagres. Uma vida em milagres. No vídeo de hoje, nós vamos discutir como as nossas escolhas erradas não alteram os planos de Deus para nós. Os planos de Deus para nós levam em consideração todas as escolhas erradas que fizemos, e eu vou te mostrar como. Do ponto de vista de Deus, não existem erros, existem experiências desagradáveis. A ideia de que Deus está longe de nós é quem cria uma falsa identidade. E nesta falsa identidade, cometemos erros de escolhas. E muitas vezes entendemos que esses erros irão nos prejudicar e impedir a realização dos propósitos de Deus para nós. No vídeo de hoje, nós vamos discutir a história de um profeta fujão, um profeta chamado Jonas, cujo livro, também de mesmo título, está na Bíblia, no Antigo Testamento. A história relata que Jonas era um profeta a quem Deus revelara que destruiria uma cidade grande chamada Nínive, naquela época, capital da Assíria. A Bíblia não declara a motivação de Jonas ter fugido da presença de Deus para não cumprir essa missão, mas hoje sabe-se claramente que Israel e os assírios tinham uma forte animosidade. As motivações de Jonas estavam calcadas especialmente no seu nacionalismo, no seu medo e no seu ódio àquele povo. Nínive era a capital da Síria, e adiante a história vai nos mostrar que os assírios destruíram a capital do Reino do Norte, que era chamada Samaria. O Reino do Norte, como nós sabemos, constituíam-se das 10 tribos que se separaram do Reino de Israel, formando assim o Reino de Israel do Norte e Judá o Reino do Sul. A Bíblia relata que Jonas vai até uma cidade chamada Jope e lá compra uma passagem em um navio para uma cidade de nome Tarsis. Geograficamente falando, Tarsis estava na direção diametralmente oposta à cidade de Nínive. Jonas ingressa no navio e, pasmem, desce para o seu porão e tira um sono profundo. Durante a viagem, a Bíblia também relata que se abateu sobre aquele lugar um vento muito forte, gerando uma enorme tempestade. Todos os tripulantes estavam ocupados dessa grande tempestade e observaram que nada do que faziam resultava em garantir a segurança do navio. Quando então, um dos tripulantes rememora que há um homem dormindo copiosamente no porão do navio. Este homem era Jonas. Esse tripulante, então, o acorda e o chama para participar de algo bastante sui generis, que para nós hoje soaria como superstição. Eles lançam sorte entre todos os tripulantes daquele navio e a sorte cai justamente sobre Jonas. Então eles interpelam a Jonas, fazem duras perguntas. Declara-nos, tu, agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a terra e de que povo és? Jonas então declina todas as informações que eles pedem e afirma que é profeta, que é um servo do Deus que fez os céus e o mar. E sobre eles caiu um grande temor, porque sabiam que era Jonas a causa daquele tão grande infortúnio que se abateu naquela viagem, naquele navio. Eles então arrazoam entre si para tentar descobrir o que iriam fazer. Novamente, fizeram novos esforços para poder salvaguardar a vida de todos e a integridade do navio, e foi em vão. Quando então Jonas os declara, no capítulo 1, verso 12: Levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então, como eu disse, os tripulantes, os membros daquele navio, envidaram todos os esforços necessários para não precisarem lançar Jonas ao mar, mas foi em vão. Então eles finalmente o fazem. E a Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe, no verso 17 do capítulo 1, para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. A Bíblia também vai relatar, no capítulo 2 do livro de Jonas, que Jonas, nas entranhas do peixe, resolve fazer uma oração e clamar pela misericórdia de Deus. E ele faz uma oração belíssima. No verso 7 do capítulo 2 diz assim: Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e subiu a ti a minha oração
no teu santo templo. Deus misericordiosamente perdoa Jonas e determina que o grande peixe o vomite numa praia, numa cidade que ficava próxima a Nínive. E então Jonas desce para cumprir aquilo, o seu propósito que Deus tinha para a vida dele. Observe que nessa história, bastante conhecida de todos, Jonas tenta fugir daquilo que Deus havia preparado para a sua vida. E o faz de uma maneira bastante persistente. Ele se coloca a caminho de uma cidade diametralmente oposta à cidade que ele deveria estar. E então dorme copiosamente no barco, acreditando estar em plena segurança e que podia fugir da sua missão. Isso nos traz várias lições, especialmente a ideia de que Deus se vale dos nossos erros, das nossas escolhas. As escolhas de Jonas estavam todas baseadas nas suas percepções e crenças. Suas percepções, notadamente, porque provinha de um orgulho nacionalista e de um medo também de um certo despeito para com os assírios, aquele povo, que era conhecido por sua crueldade, por sua maldade, e que por várias vezes impôs derrotas ao povo de Israel. A maioria de nós comete um erro muito grave na nossa vida espiritual, na nossa vida de milagres, que é buscar descobrir a vontade de Deus. E torna-se isso a maior barreira para vivermos a plenitude de seus propósitos em nossas vidas. É preciso entender que Deus age na nossa espontaneidade. Por essa razão, devemos agir por fé em tudo que fizermos. Se tivermos que tomar uma decisão rapidamente, podemos confiar em Deus, que Ele a tomará por nós. E quando der errado ou vier consequências amargas, nós não devemos nos ocupar dessas consequências, nem nos lamentar, porque a gente fica fazendo uma cisão daquilo que nós somos, daquilo que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender que o nosso estado atual não muda a nossa posição em Deus. Tentar adivinhar a vontade de Deus vem do nosso senso de separação, que constitui na seguinte ideia: Deus está lá em cima, eu estou aqui embaixo. Tenho que descobrir a sua vontade de alguma forma. Muitos vão dizer que a vontade de Deus está contida na palavra escrita. Isso não é de todo errado, mas também não constitui a verdade da nova aliança. Na nova aliança, nós não vivemos pelo Logos, que é a palavra escrita, nós vivemos pela palavra rema. E vou mostrar para vocês. Em Mateus capítulo 4, verso 4, na tentação no deserto, Jesus assim responde a Satanás: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O termo grego para palavra, nessa passagem de Mateus capítulo 4, verso 4, vem do grego rhaima, ou como a transliteração ficou rema. A palavra rema é aquilo que é ou foi proferido por viva voz, algo falado, palavra. Percebam? Nós vivemos da palavra viva de Deus. Essa palavra, ela tem que ser manifestada todos os dias, por meio das nossas intuições, por meio do nosso coração. É por onde nós devemos nos guiar em todos os nossos caminhos. A ideia de vivermos em separação com Deus, ela não se subsiste à luz da palavra. Como eu disse, o nosso estado não muda a nossa condição. E vou mostrar para vocês aqui alguns trechos da Bíblia e que são auto-evidentes, que demonstram claramente que não vivemos em separação de Deus, nós vivemos em união com Ele e seu Espírito. O primeiro texto está lá em João, capítulo 17, versos 20 a 23. Trata-se da oração sacerdotal que Jesus fez pelos seus discípulos, pela igreja. Abre aspas. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheçam que tu me enviaste a mim e que tens amados a eles como me tens amado a mim.
É realmente muito forte o que Jesus fala aqui. Que nós todos sejamos um, como Ele é um com Deus, Ele em nós, Cristo, Deus em Cristo, Deus em Jesus, e para que todos nós sejamos perfeitos em unidade. Percebam que a palavra está declarando que você não está separado de Deus. Deus está em você. Vamos num texto agora do livro de Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 3. Olha o que Paulo declara. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Essa é a grande questão. A falsa identidade, ela nos leva a pensar somente nas coisas do dia a dia. Criamos a falsa noção de que somos o nosso CPF, que somos esse corpo, que somos o que nos define é onde moramos, quanto ganhamos, o que fazemos para viver. Paulo conclama que nós pensemos nas coisas lá de cima. Essa é a grande questão. O viver na mente é que leva à falsa noção de que somos separados de Deus. Quando nós nos ocupamos das coisas de Deus, aí eu concordo com aqueles que dizem que a palavra é isso aqui, nós precisamos ter os pensamentos de Deus. E para ter esses pensamentos, nós temos que conhecer a sua palavra escrita. A sua vontade, de forma genérica, está manifesta na palavra escrita. Mas ela não se resume à palavra escrita, porque a vontade de Deus, ela é construída nas nossas vidas a cada momento, a cada dia. Vamos ao que o apóstolo João, o apóstolo do amor, diz. Na sua primeira carta, no capítulo 4, versos 13 a 17, abre aspas. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Mas não para aí. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque, olha que sentença forte. Qual ele é, somos nós também neste mundo. Queridos, essa aqui é a grande ferramenta que precisamos usar. Nós temos que viver no amor. Quem está no amor está em Deus e Deus está nele. É o que o apóstolo João fala aqui na sua primeira carta, no capítulo 4. Então, quando nos pegamos em sentimentos odiosos, revoltosos para com os fatos que acontecem conosco, e começamos a fazer uma separação entre nós e Deus, e passamos a nos lamuriar pelas consequências dos nossos atos. É justamente aí que nasce a falsa identidade. Que ela pode constituir-se em alguém religioso, pode constituir-se em um ídolo. Nós podemos construir um ídolo de nós mesmos. Aquela noção de que somos uma pessoa boa, cumpridora dos nossos deveres, que fazemos tudo da maneira correta, que gera justiça própria, que afasta o favor de Deus. Tema de um vídeo anterior aqui. O apóstolo é muito claro como Cristo é. Nós somos hoje nesse mundo. Por isso que Jesus declarou no capítulo 14, que é o texto logo adiante, que nós faremos obras maiores do que ele. Vamos lá em João capítulo 14, no Evangelho, versos 16 a 17. Olha o que o apóstolo vai dizer. Aqui é Jesus falando, tá? A bem da verdade. É Jesus explicando aos seus discípulos. Abre aspas. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Consolador, no grego, é parakletos. Nós vamos trazer essa definição em breve, logo adiante. Para que fique convosco o Consolador, para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Consolador, o Parakletos. Essa é a palavra no original grego, que, entre tantas acepções que a Bíblia Strong
vai nos trazer, diz que é do Santo Espírito, destinado a tomar o lugar de Cristo com os apóstolos, depois de sua ascensão ao Pai, a conduzi-los a um conhecimento mais profundo da verdade evangélica. Preste atenção. O Paracletos veio para dar-lhes a força divina necessária para capacitá-los a sofrer tentações e perseguições como representantes do reino divino. Vejam, queridos, a falsa identidade nos leva a crer que estamos sós, que os nossos erros, as nossas falhas, elas nos colocam em isolamento, os nossos pecados nos afastam de Deus. É justamente o contrário. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos a percepção correta das coisas que acontecem em nossa vida e passamos a expressar uma paz, uma tranquilidade que o mundo não tem. Como Jesus diz, eu vos dou a minha paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. A paz que Jesus estava criticando era a paz romana. Como era a paz romana? Roma chegava num território, destruía tudo, matava todos que se levantavam contra a sua posição e sufocava qualquer levante. Jesus viveu esse esgarçamento com os romanos. A todo momento ele era colocado em risco, em dúvida, e podia sofrer como acabou sofrendo na mão dos romanos. Queria trazer, por fim, aqui um texto do apóstolo Pedro. Acreditem, essa ideia não é exclusiva de Paulo, de João, mas também o apóstolo Pedro, o apóstolo da piedade, cujo cristianismo hoje orienta especialmente as igrejas orientais, especialmente as ortodoxas. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 7, vou ler, abre aspas. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Vamos conceituar isso no grego, natureza divina. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé virtude, e à virtude a ciência, que é o conhecimento, ao conhecimento a temperança. Não podemos simplesmente nos basear no conhecimento. Por isso é um erro comum, nos tornamos cristãos legalistas se apenas nos aprofundamos no texto escrito como fonte da sua palavra. O texto escrito ele é de fundamental importância, mas ele não é único e nem é o mais relevante. Nós expressamos os pensamentos de Deus conhecendo a sua palavra escrita, mas nós vivemos da palavra rema, da palavra falada, da palavra viva. Então, a ciência, o conhecimento, a temperança, e a temperança, a paciência. A paciência, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Como eu disse, no texto aqui de 2 Pedro 1,3, ele afirma que nós somos participantes da natureza divina. No grego, essas duas palavras provêm de physis, que é natureza, que na Bíblia Strong, a acepção dela diz modo de sentir e agir, que pelo longo hábito tornou-se natural. Vejam, que pelo longo hábito tornou-se natural. Viver na falsa identidade torna impossível sermos espirituais. Como Paulo diz, se somos o Espírito, andemos também no Espírito, como ele andou. A soma de propriedade, continuando a leitura aqui na Bíblia Strong, a soma de propriedades e poderes inatos pelos quais uma pessoa difere das outras, distintas peculiaridades nativas, características naturais. A força natural, a ferocidade, a intratabilidade dos animais. Força natural, querido. Physis, no grego. E por fim, teios, que é natureza divina, né? Physis, natureza, teios. A Bíblia Strong assim define, uma das acepções. Um nome geral para os deuses, ou divindades, tal como usados pelos gregos. Olha só, queridos, isso me recorda um mito grego de Hércules. Um mito que nos remonta como símbolo de força, coragem e resistência.
O apóstolo Pedro está declarando aqui que nós somos participantes dessa physis theos, que eram o que os mitos gregos declaravam dos semideuses, como Aquiles e como Hércules, que eram homens que nasceram de mães humanas e pais divinos, na mitologia grega. Eu estou apenas tomando emprestada a história desses personagens, porque ela ilustra muito bem o ideal do herói que vence a dor e o destino pela força e pela coragem. Agir pela coragem, agir pelo coração. Bom, já nos encaminhando para a nossa conclusão, eu queria que você compreendesse que nós podemos viver as nossas vidas de modo espontâneo e não temos que ficar ansiosos se tomamos alguma decisão que traga consequências amargas. Esse é o ponto. Nós focamos demais nas questões negativas que nos acontecem. Nossa falsa identidade, agindo de modo independente de Deus, não é confiável. A sua identidade de cristão, de religioso, de pai exemplar, de bom cidadão, essa falsa identidade, ela gera um ídolo no nosso coração. Nós nos colocamos no lugar de Deus. Temos que viver em união com Deus, como a Bíblia declara aqui, como eu li aqui nos textos de João 17, 20 a 23, Colossenses de 3, de 1 a 3, 1 João 4, de 13 a 17, João 14, 16 a 17 e 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 7. Nós vivemos em unidade com Ele. Nós não estamos longe de Deus, como Paulo diz, nada nos separa desse amor. Nem a morte, nem a perseguição, nem a angústia, nem a fome, nada, nem o pecado pode nos separar desse amor. Deus age por nós e através de nós. Devemos entender que somos uma antena, um ponto de contato com Deus e o mundo. Então a nossa tarefa na vida de milagres é buscar esse contato e captar a palavra rema que nasce dentro do nosso coração. É viver no coração, é tomar as decisões no coração, ter coragem e agir pelo coração. Nós somos um vaso, como a linguagem cabalística define, como um cli. Nós somos um recipiente. É isso que nós devemos ser. Uma outra comparação que os evangelhos também traz é que nós somos uma lâmpada e o Espírito Santo derrama do seu óleo dentro de nós. Até me emocionei agora. Essa lâmpada, ela só se torna acesa, luz para o mundo, quando ela está cheia de óleo. Sem o óleo do Espírito, sem a palavra rema pulsando dentro de cada um de nós, nós não conseguimos expressar a luz de Deus nesse mundo. Devemos crer, devemos ter plena confiança de que Deus vive em nós e que Ele opera em nossas decisões. Espero que você tenha gostado dessa nossa reflexão. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe esse vídeo com mais alguém. E também considere se inscrever nesse canal para que a plataforma te notifique todas as vezes que subir um vídeo novo. Fica na paz e até um próximo vídeo. Uma vida em milagres.